Boa tarde a todos. Hoje, quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2025. Estamos aqui para mais uma prece, um breve estudo. E para agradecer também por tudo que somos, por tudo que temos, porque normalmente a gente pede e não agradece, né? E nós devemos agradecer por tudo, por mais um dia, por mais uma tarde, por mais uma oportunidade de vida, pelas experiências, por passar pelas dificuldades da melhor forma possível, sabendo que sempre poderia ser pior, pelo dom da vida, pela oportunidade de repensar, fazer nossas novas escolhas, novas opções, dos melhores destinos, no trabalho para nós nos tornarmos pessoas melhores. Vamos começar fazendo a prece, fechando os olhos, relaxando, elevando o pensamento a uma luminosidade imensa. Obrigado, Deus Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de mais um dia, de mais um momento, de mais uma quinta-feira. Permita que os bons espíritos possam nos abraçar, nos intuir, envolver a todos, permitindo que façam todos os tratamentos, amparos, os deslocamentos de um ponto a outro do universo, levando lenitivos, tratamentos, cirurgias, medicamentos. Obrigado, Jesus, nosso irmão maior. Gratidão, Maria. E gratidão aos nossos mentores e familiares desencarnados. Somos muito gratos por tudo. Fica conosco nesse momento de prece e durante o estudo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, dando prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 4, Ninguém Pode Ver o Reino Se Não Nascer de Novo. Hoje vamos encerrar o capítulo 4 com os itens 25 e 26, que fala da necessidade da encarnação. Então, lendo aqui o item 25. Pergunta: a encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? Resposta: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que esses possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento de sua inteligência. Ao contrário do que está na pergunta, se os que aqui estão reencarnando, estão encarnados, refere-se à punição, eles falam que não, é a misericórdia divina. A oportunidade de reencarnarmos e podermos fazer um novo momento para ter um novo fim, é uma dádiva divina, para nós repararmos e expiarmos os erros do passado, corrigirmos e evoluirmos com os novos pensamentos, novos trajetos, novas determinações. Tudo isso é um passo para a evolução. Então, isso se dá exclusivamente pela misericórdia divina. É uma oportunidade, ou melhor, são várias oportunidades reencarnatórias para evoluirmos. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos seus filhos, e é por isso que dá a todos mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Bom, ele se refere aqui à criação. Quando na criação de cada um seres hominais, todos nós fomos criados simples, ignorantes, no mesmo ponto de partida, na mesma matriz, com os melhores atributos de Deus, ou seja, tudo aquilo de bondade, todas as qualificações de Deus
nos foram outorgadas, porém em estado embrionário. Cumpre a cada um caminhar, evoluir e desabrochar o seu melhor lado, a sua melhor capacidade. Mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um modo transitório. Sim, a vida na matéria é um estado transitório, um estado muito curto no tempo da humanidade, da infinitude do ser humano. Nós somos eternos. Nós tivemos um começo, mas não teremos um fim, pois a evolução é contínua e depende somente de nós. Isso que dá um caráter de melhoria, o caráter de estímulo, o caráter de reviver os entes amados e de poder evoluir todos evoluir para que sejam pessoas melhores. É uma tarefa que Deus lhes põe na sua entrada na vida como a primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Refere-se a quando fomos criados lá atrás, simples e ignorantes, lá nos idos da pré-história, talvez nas primeiras reencarnações nossas, num daqueles remotos tempos, nós éramos somente instinto, todos nós, e cada um ali foi passando por uma experiência e passando por escolhas. Então, uns evoluíram mais rápido do que outros, outros erraram mais e assim foram ficando mais para trás, e assim sucessivamente. Essa foi a partida da criação para a evolução contínua rumo ao desenvolvimento completo, à felicidade completa. Sempre pelo seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o fruto dos seus trabalhos. Porque nós gozamos o fruto dos trabalhos, muito provavelmente não aqui na Terra, não nas reencarnações materiais, e sim na vida espiritual, e sim na evolução constante, e sim quando nós passarmos para mundos ditosos, felizes, mundos celestiais. Aquele, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento, e assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. É então que a encarnação se torna um castigo. Bom, nós seres errantes, nós vamos ter quantas reencarnações nós precisarmos, mas estando num mundo onde o mal sobrepõe ao bem, é lícito nós pensarmos que o prolongamento nessas reencarnações em mundos de provas e expiações, vendo o sofrimento de entes queridos, vendo tantas atrocidades, isso também faz com que prolonguemos as nossas dores, os nossos martírios. Isso por nós não termos o foco e a visão de evoluirmos o mais rápido possível, porque quanto mais rápido evoluirmos, mais rápido alçaremos a felicidade absoluta, nossa e de nossos entes queridos. Item 26. Uma comparação vulgar fará compreender melhor essa diferença. O estudante não alcança os graus da ciência, senão depois de ter percorrido a série de classes que ela conduz. A vida é uma escola, em que nós vamos para o maternal, vamos para o pré-primário, vamos para o primário, depois vamos para o ginasial, e assim sucessivamente. Ao contrário do que acontece na vida material, nós não podemos pular etapas, e sim temos que passar por todas, evoluindo e passando nas provas, e só avançamos pelas capacidades que adquirimos e pelos méritos. O estudante não alcança os graus da ciência, senão depois de ter percorrido a série de classes que ela conduz. Os graus da ciência, o saber, temos que passar por todos os níveis até chegar num nível de saber eficaz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam,
são meios de atingir o fim. Que fim é esse? Esse é o citude, o fim de alçarmos moradas celestiais, tal qual Jesus, que é o nosso maior modelo e guia. O estudante laborioso abrevia o caminho, e nele encontra menos espinhos. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a repetir certas classes. Nós somos muito desse caminho. Ok, eu sei que está errado, mas quem vai quebrar a cara sou eu. Somos assim. Então nós quebramos a cara por desconhecimento, por inconsequência e por escolhas erradas. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. E aí nós podemos fazer uma analogia. Eu, particularmente, nunca repeti de ano. Mas, quando repetirmos de anos, colegas que passaram por essas fases necessárias, não punitivas, fruto das nossas negligências, nossas escolhas, nossos desleixes, eles narravam que era muito chato, porque eles tinham a oportunidade de rever aquilo que tinham visto antes, mas não tinham aproveitado, e entrar numa turma nova, deixando que todos os conhecidos fossem na frente. Então, a recuperação, ela é árdua. Acontece a mesma coisa pela não evolução. E assim aconteciam com seres antigos, aqueles que vieram de capela e que foram degradados lá por não conseguirem evoluir. Aqueles tinham uma dor imensa, uma tristeza absoluta, que era a dor da tristeza pelo afastamento daqueles que amavam. Porque alçaram a novos ciclos evolutivos e eles foram degradados a níveis mais iniciantes, de forma que com seu conhecimento pudessem ao mesmo tempo ajudar aqueles seres mais novos e ao mesmo tempo exercitar a sua índole, a sua paciência, o seu amor, a sua fraternidade naquilo que tinham falido antes. Assim ocorre com o homem da terra. Para o espírito selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver sua inteligência, mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a repetir etapas de uma vida corporal plena de angústias, enquanto poderia já ter alçado o objetivo. É um castigo pela necessidade que se encontra de prolongar sua demora em mundos inferiores, em mundos onde a gente passa e vê muita coisa triste, com aqueles que nos são irmãos e aqueles que nos são próximos. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, não pode somente abreviar a duração da encarnação material, mas transpor de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Nessa lógica, a velocidade que vamos evoluir, que vamos passar para mundos melhores, mundos mais felizes, é diretamente proporcional aos nossos esforços, aos nossos desapegos, a nós revisarmos tudo aquilo que pensamos que nos amarram a passados distantes e fazer acontecer diferente. Os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião não seria admissível, senão se todos os homens estivessem sobre a Terra no mesmo nível intelectual e moral. Nós hoje habitamos o planeta Terra, que já teve o ciclo do primitivismo, o ciclo do mundo de provas e expiações, que é o que nós estamos, o planeta Terra que terá o ciclo da regeneração, o ciclo dos mundos ditosos felizes e dos mundos celestiais. O planeta Terra, juntamente com seus habitantes
irá evoluir gradativamente rumo à excelsitude. E o desenvolvimento de um planeta se dá pelos esforços daqueles que habitam. Então, enquanto nós não evoluirmos, nós vamos ficar circunscritos ao planeta Terra, no mundo, no nível de provas e expiações. Os espíritos nos informam que nós estamos numa transição planetária para passar para o ciclo de regeneração. E isso faz com que a necessidade que tomemos as decisões e modificações e aproveitemos as oportunidades, para que nós possamos permanecer no planeta Terra no novo ciclo e não sermos degradados como os exilados de Capela. Os espíritos não poderiam se encarnar sem nada disso. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram os degraus que são chamados a transpor. E essa evolução é muito clara que nós pensemos que nós, no planeta Terra, passamos por todos os ciclos. Como seres selvagens, seres primitivos, seres moderados no mundo de provas e expiações, e alcemos as categorias superiores. Então, se nós olharmos a história da humanidade, quem esteve lá em algum momento da história? Fomos nós. Nós. Por isso que estamos no mundo correto, com as condições corretas, no planeta, no país certo, no local ideal para o nosso desenvolvimento. A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras de criança que morre em tenra idade? Não tem explicação. Ou a gente acredita nisso, ou não tem explicação. Tantos sofrimentos, porque um sofre, outros não. Porque crianças nascem com deformidades. Porque pessoas que nascem completamente belas após acidentes se tornam pessoas necessárias ao cumprimento daquela enfermidade. Tudo isso está atrelado às nossas escolhas nessa vida ou em vidas anteriores, pelos caminhos equivocados. Elas teriam sofrido sem proveito para elas e para os outros. Nada é ao acaso. E sim, tudo poderia ser pior do que está. Então, quando acontecer uma intercorrência conosco, ao invés de nós ficarmos nos queixando, vamos levantar a poeira e pensar que sempre poderia ter sido pior. E poderemos ter passado por um livramento muito grande, para as consequências não serem piores. Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem ocasião de reparar seus erros recíprocos. Pelo fato de suas relações anteriores, ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei da natureza os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Esse é o conceito do núcleo familiar e do núcleo social. Ninguém nasce num determinado núcleo sem finalidade nenhuma. Todos têm uma finalidade. E com frequência, dentro do mesmo lar, onde nós temos dificuldades, a maioria das vezes nos amamos, mas temos arestas, temos incômodos, isso fruto de relações passadas em que tivemos dificuldade. E Deus oportunizou para que nós reencarnássemos próximos novamente para corrigir aqueles erros do passado e pudesse ultrapassar melhor e evoluir as situações. O futuro disso é amarmos a todos como irmãos que somos, mas com irmãos que não nos sentimos. Tá bom, meus amigos? Acabamos o capítulo item 24. Na semana que vem voltamos ao capítulo 24, capítulo 4, voltamos ao capítulo 5 e agora vamos fazer uma pequena prece de encerramento. Obrigado, Deus. Gratidão a Jesus, Maria, aos bons espíritos, essa pleiade imensa de trabalhadores que partem nesse momento de um ponto ao outro universo,
chegando aos mais remotos ambientes, aos lares, hospitais, às ruas, aos manicômios, nosocômios, leprosários, aos abrigos, aos asilos, os leprosários, os presídios, e todos aqueles que necessitam de um atendimento. Que as caravanas possam se deslocar de um ponto ao outro, levando a limpeza, a oxigenação, a renovação energética, o afastamento de todas as densidades energéticas, todas as perturbações, todas as agonias, todas as tristezas. Que todos os irmãozinhos desencarnados que porventura estejam atrapalhando os caminhos sejam retirados, afastados e levados para locais, para seus restabelecimentos. Que médicos do espaço levem os alimentos para o corpo, para o espírito de cada um, colocando os medicamentos, fazendo as manipulações, as cirurgias, trazendo a saúde, trazendo a paz, trazendo a cura, trazendo o amor, o abraço, a fraternidade. Que todos possam se sentir acolhidos. Em especial, hoje, pedimos pela senhoria Francisca Santos da Silva, que desencarnou. Que ela receba o abraço, a luz, a proteção, o recolhimento espiritual amoroso, a proteção, e que possa ser alçada para locais e ambientes propícios para a reabilitação, recuperação total. Muito obrigado por tudo. Somos gratos aos trabalhadores espirituais, aos nossos mentores, familiares queridos, a Jesus, a Maria. Muito obrigado por tudo, Deus Pai. Fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado por tudo. Fiquem todos com Deus e voltamos na quinta-feira da semana que vem. Que todos tenham um excelente final de semana, muita paz, muita luz, muito amor. Abraço a todos.